65 de protagonistas capítulo 196. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Você é uma protagonista? Eu perguntei, mas algo está estranho. Normalmente, quando encontro um protagonista, posso ver seu nível e seu papel na história dentro da tag acima de sua cabeça, mas na dela não consegui ver nada. Além disso, não consegui sentir a presença do episódio ou o fluxo da história. No entanto, uma coisa era certa: o poder da probabilidade a estava cercando. Esse fato por si só foi suficiente para me convencer de que ela era de fato uma protagonista. Então, a pergunta era: por que um protagonista de repente veio para a Terra? E por que aquela mulher carregava a confusão do Elgate por todo o corpo? A mulher sorriu para mim. Somos todos protagonistas de nossas próprias histórias. Ela disse em um tom muito brincalhão. Era como se estivesse me tratando como uma criança. O que quer dizer? O que diabos você é? Você está perguntando por que não sabe? Os humanos nem sequer têm a capacidade intelectual de descobrir qualquer coisa por conta própria. Se assim for, isso é decepcionante. Achei que o caçador de protagonistas seria um pouco diferente. O quê? Arrepios correram por todo o meu corpo assim que ouvi suas palavras. Eu nunca disse a ninguém, exceto Araceli, que eu era um caçador de protagonistas. E mesmo para ela, eu apenas expliquei vagamente. Para Seo Jung-yeon e Taylor, eu apenas disse que estava indo para outro mundo para cumprir um contrato de assassinato. Em outras palavras, o único ser que sabia era a interface. Interface, não me diga que há outra pessoa que sabe disso além de mim e de você, talvez. Esse seja realmente o caso. Engoli minha saliva com suas palavras. Está certo. Como diz o ditado, não há segredos que o tempo não revele. Além disso, eu nem sei muito sobre ser um caçador de protagonistas, então nunca pensei que fosse meu segredo. Assim que pensei assim, consegui recuperar minha calma. Eu venho do mundo que você tanto ama, o Elgate. Mas já está vagamente ciente disso, não é? Fufufu, que humano fofo. Está certo. Eu tinha minhas suspeitas. No entanto, eu não fazia ideia de que haveria um ser com uma inteligência tão alta dentro daquele lugar. Então, você é a protagonista do Elgate. Era uma premissa que não fazia absolutamente nenhum sentido. Pelo que Araceli e o sistema me disseram, Elgate era um lugar onde detritos de todas as dimensões se reuniam. No entanto, como também é uma dimensão, há uma chance de que um protagonista também nasça lá, certo? Pense como quiser. Afinal, mesmo que soubesse a resposta, não faria sentido para você. E por quê? Porque eu vou te matar aqui. Você é um obstáculo para o nosso mundo perfeito. Eu realmente não tenho ideia de por que você ainda é permitido viver. Permitido viver? Por quem? Mas meus pensamentos foram interrompidos porque a mulher levantou a mão e estendeu para mim. Havia muitas pessoas que eram tão fortes quanto os super-humanos da SS aqui, então se uma luta começasse, seriam capazes de causar algum dano a ela. Mas a questão era, o poder deles seria suficiente para matar alguém que tinha o poder da probabilidade ao seu lado. Brum. No momento em que esses pensamentos passaram pela minha cabeça, um raio de repente caiu do céu claro acima e atingiu a mulher. Não era uma ocorrência comum, mas é algo que realmente acontece com alguém que tem muito, muito, muito azar. Fumaça subiu de seu corpo. Mesmo o raio, uma força da mãe natureza, não poderia causar nenhum dano significativo a ela que tinha o poder da probabilidade. No entanto, se há algo digno de nota sobre a ocorrência, foi. Num momento tão importante, algo lamentável aconteceu com o protagonista. Foi ridículo. Protagonistas foram aqueles que receberam as bênçãos do mundo. Tudo o que fazem, o mundo se move para ajudá-los. Portanto, na situação atual, era mais provável que tais coisas infelizes acontecessem comigo ou com aqueles que se opõem a ela. Ao contrário de mim, que está puramente confuso, a tez da mulher empalideceu em um instante. Vamos, espere. Não é isso. Espere um minuto, eu realmente, é tudo para o nosso objetivo. Uos. De repente, um vento frio soprou. Mesmo que eu não pudesse sentir nada dos arredores, a mulher continuou falando coisas sem sentido para ninguém em particular. Às vezes olhava para o céu, às vezes para o chão, às vezes para as nuvens, às vezes para as montanhas. Isso, isso não é o que parece.
Estou fazendo isso puramente para o nosso mundo perfeito. Ela disse freneticamente. Ela enlouqueceu. Enquanto eu estava surpreso, Lacantal rapidamente agiu levantando a mão. Em sua mão havia um cajado adornado com cristais azuis em uma das pontas do cabo. Ataque aquela mulher. Ele era implicitamente conhecido como o líder dos transgressores. Então todos imediatamente reuniram seu poder e lançaram magia em várias cores para a mulher. Embora a maioria tivesse perdido seu poder original ou estivesse em um estado que os tornava incapazes de lutar, havia até 5 seres com poder equivalente a um posto SS no grupo. E seus sentidos de luta ainda estavam aguçados. Então não foi difícil lidar com a mulher que estava perdendo a cabeça. Porque ela não ataca de volta. A mulher apenas ficou lá e olhou para mim. Seus olhos, que estavam cheios de intenção assassina em relação a mim alguns momentos atrás, agora foram substituídos por desespero. Eram semelhantes aos de um patriota que perdeu toda sua vontade porque perdeu todo o seu país. Suas asas estavam rasgadas, sua pele cinza rachada, seus olhos abertos e seu rosto estava sendo dilacerado pela magia que chegava. Só. Depois de um tempo, ela finalmente derramou as lágrimas enquanto olhava diretamente para mim antes de abrir lentamente os lábios rasgados. Em nosso mundo perfeito, não há espaço para alguém como você. Por quê? Ela pronunciou suas últimas palavras com uma expressão enfurecida. Por quê? É um mundo de protagonistas. N/T, WTF. Assim que essas palavras saíram de sua boca, seu pescoço caiu. E o dólar por cento circunflexo dólar ponto de exclamação urli. E ponto de exclamação circunflexo velab e dólar em dólar e dólares e b7. Talento e habilidade? O que é isso? Ponto de interrogação sublinhando uma mensagem que sempre aparecia quando eu terminava de matar um protagonista apareceu diante dos meus olhos. No entanto, eu ignorei porque não conseguia tirar meus olhos de seu corpo, porque, mesmo depois que ela, a protagonista, morreu, o fenômeno da recuperação da probabilidade, que deveria ter surgido naquele momento, não estava acontecendo. O que é que está acontecendo? Aquela mulher era definitivamente uma protagonista. Foi comprovado pelo fato de que a probabilidade dentro de seu corpo foi absorvida por mim na forma de níveis. No entanto, a probabilidade de seu mundo que a abençoou não mudou em nada. Como se ela nem fosse a protagonista em primeiro lugar. Então, o que diabos era essa mulher? Depois que o tumulto terminou, fui visitar Ravar, que estava, pelas informações que me contaram, gravemente ferido. Enquanto eu estava em frente ao prédio onde ele estava sendo tratado, os repórteres apontaram a câmera para mim e começaram a fazer uma enxurrada de perguntas. Caçador Yous Seldão. Você tem algum motivo para ajudar um adversário? Era uma pergunta justificada. O Irã foi um país que não interagiu com a Coreia após o fim da Grande Guerra. No entanto, apesar desse fato, eu, um dos caçadores mais famosos da Coreia, vim para ajudar o Irã. Portanto, era natural que os repórteres fossem fervorosos. Isso não é tudo. Durante todo o calvário causado pela mulher desconhecida, os transgressores, que estavam programados para serem revelados assim que todos os preparativos de minha parte fossem concluídos, foram revelados ao público abruptamente. Então os repórteres também exigiram que eu lançasse alguma luz sobre o assunto, mas guardei meu silêncio. Afinal, algo desse porte só deve ser feito por meio de coletiva de imprensa. Logo entrei no prédio e cheguei em frente ao quarto de Ravar, que era grande o suficiente para envergonhar o quarto dos aristocratas. Ele parecia nada mais do que um menino deitado pacificamente em cima de uma cama. Com os olhos fechados assim, parecia tão bonito que poderia ser confundido com uma mulher. Graças a vocês, o Irã foi salvo. Obrigado. Por favor, diga isso na frente da câmera. Bem, eu deveria fazer isso, não deveria. Olhei para os tornozelos de Ravar enquanto falava de brincadeira. Deve ser quase impossível regenerar partes do corpo que foram completamente cortadas. Muito provavelmente, ele não seria capaz de andar pelo resto de sua vida. Você se incomoda com isso? Seria mentira se eu dissesse que não estou incomodado. Esta foi apenas a segunda vez que encontrei Ravar. Era seguro dizer que não tinha nenhuma ligação especial com ela e só vinha aqui por motivos de negócios. No entanto, vê-lo perder uma parte do corpo durante a batalha me deixou muito desconfortável. Provavelmente porque eu sabia que isso também poderia acontecer comigo,
já que ainda estou vivendo no campo de batalha até hoje. Para ser honesto, isso funciona bem. Realmente, esta condição é bem-vinda. Oi. Quando fiquei surpreso com as palavras ultrajantes de Havar, um sorriso genuíno, que pensei ser algo que ele não poderia fazer, floresceu em seu rosto. Agora, posso ir a qualquer lugar que eu quiser. Foi realmente irônico. Ele finalmente ganhou a liberdade de se mover para qualquer lugar que quisesse apenas depois de perder as duas pernas. Para defender o Irã, Havar dedicou toda a sua vida a esse lugar, sacrificando até sua própria liberdade porque pensou que só assim seria capaz de defender esta terra. No entanto, com o passar do tempo, descobriu que seu poder sozinho não era suficiente. É por isso que tentou encontrar alguém, qualquer um, fosse um super-humano rank S, um transgressor ou um mercenário, qualquer um trabalharia desde que pudesse ser contratado com dinheiro para ser seus membros. No entanto, não funcionou. Graças a esse incidente, percebi que o mais importante é que um governante apareça diante do mundo e dê paz de espírito ao seu povo. Muito obrigado. Para resumir suas palavras, ele jogou fora seu ressentimento e desejo em relação aos transgressores, e me pediu para cuidar deles. Obrigado. Inclinei minha cabeça para ele sair do hospital. Os jornalistas ainda se reuniam em frente ao prédio. Os caçadores da associação os estavam bloqueando, mas era impossível detê-los apenas com isso. Não eram chamados de repórteres à toa, então decidi dar-lhes a minha declaração. Sim. Ajudei Havar no Irã porque ele me prometeu algo. Cada vez que o repórter pressionava o obturador, a ilusão de um sol escaldante parecia surgir diante de mim. A luz deles era tão ofuscante. A existência de diferentes raças também é verdadeira. Descobri esse fato por acidente e agora vou ajudá-los a se integrarem à sociedade da Terra. Perseguição excessiva a ponto de estressá-los nunca será perdoada. Alguns dos rostos dos repórteres endureceram com minhas últimas palavras. Eles devem ter sido repórteres que secretamente anexaram superpoderes de rastreamento aos transgressores. E, então, acrescentei uma última declaração. A partir de hoje, minha guilda, a Noterleag, começará a se preparar para a expedição do Elgat. Em uma dimensão muito, muito distante onde existe a escola de magia Cheongeon, Araceli Rinekal, uma linda garota com cabelos negros tão escuros quanto a noite e olhos azuis cristalinos como o mar, estava relaxando em sua pequena cabana no campo. Oxe! Sempre que o vento sopra, a vegetação que se estende infinitamente até o horizonte à sua frente dança junto. A cena era reconfortante e bonita. Ela poderia dizer com orgulho que foi um de seus momentos favoritos até agora. Claro, não poderia superar o momento em que encontrou seu professor ou qualquer momento que ela compartilhou com ele. Araceli sorriu. Ela esperava que o professor logo começasse sua jornada novamente. Embora sempre chegasse na hora errada sempre que o seguia, era por causa de um eixo do tempo muito distorcido, mas tudo bem. Para ela, se isso significasse que poderia vê-lo novamente, enfrentaria alegremente qualquer obstáculo à sua frente. Enquanto pensava assim, com os olhos fechados, Araceli de repente ficou de pé tremendo enquanto arrepios apareceram em todo o seu corpo. O quê? O quê? Não foi apenas momentâneo, mas por várias vezes, ela não conseguiu sentir a energia do professor. Não importa o quão longe estivesse, por causa do feitiço de rastreamento que colocou nele, ela sempre seria capaz de sentir sua energia. Para uma arquimaga como ela, errar em algo relacionado à magia era algo impossível. O que aconteceu agora significa que o que aconteceu com o professor foi algo além de seu alcance de compreensão. De Protagonistas capítulo 197. No meio do Oceano Pacífico, uma enorme estrutura feita pelo homem, que se misturava perfeitamente com o ambiente, flutuava acima da água. A estrutura, que foi construída com a mais recente tecnologia, foi chamada de ilha. Era um nome chato e pouco criativo, mas representava o quão básica era a função do lugar, observar o Elgat. No entanto, ao contrário de sua função mundana e chata, a estrutura carregava um fardo pesado de sobrevivência da humanidade. Era seguro dizer que era a primeira linha de defesa contra o Elgat. Isso refletiu bem no fato de que bilhões de dólares foram investidos na estrutura todos os anos. Até agora, a humanidade tentou conquistá-lo várias vezes, mas sucesso era uma palavra que nunca acompanhou essas tentativas. A expedição a qual Yous Seldon se juntou anos atrás só teve sucesso em desenterrar o material de dentro.
Eles mal conseguiram ganhar vida com o reconhecimento e, como sobreviver era tão difícil, conquistá-lo era um sonho impossível. E hoje, seu estilo de vida mundano de observar o sempre estagnado Elgate chega ao fim. Ei, o que é isso? Uma mudança abrupta aconteceu. Normalmente, quando o Elgate começava a mostrar sinais de atividade, significava que todos os materiais e energia dentro dela estavam explodindo, e vomitavam o ambiente e os monstros contidos em seu interior, causando grandes danos. No entanto, está absorvendo energia da Terra. O fenômeno atual era algo que nunca havia acontecido antes. Em vez de despejar energia, o Elgate começou a absorver energia da Terra. Em outras palavras, eles estavam puxando a Terra em sua direção. Embora a taxa de absorção fosse muito pequena. E se o fenômeno fosse acelerado? A Terra pode estar em grande perigo. Saudações, Sr. Lacantal. Assim que voltamos ao esconderijo da Noteleag, levei os 38 transgressores para conhecer Ekaterina. Como eram de outro mundo, eu esperava dar a eles uma nova identidade para se estabelecerem na Terra, mas seria assim tão fácil? Afinal, até mudar de nacionalidade era difícil neste mundo. Sr. Seudão. Você sabe que as pessoas estão ficando loucas por causa desses caras, não sabe? Claro que eu sei. A Associação Internacional de Poderes Sobrenaturais também nos visitou. Eles disseram que esses seres de outros mundos podem ser perigosos, então querem investigá-los imediatamente. Não posso fazer isso sozinho. Aquele. E Ekaterina respirou profundamente e mexeu em seus longos cabelos brancos com o dedo. Era algo que sempre fazia quando estava ansiosa com alguma coisa. Se quer fazer isso, tem que estar preparado para sofrer muitos danos. Nunca é bom para a imagem de uma guilda cercar-se de super-humanos não comprovados. Ainda mais quando são de raças que não são humanas. Você está preparado para ser bombardeado pela mídia. Está tudo bem. Taylor cuidará da mídia. Ao ouvir minhas palavras, Taylor, que estava ao lado de um ogro de 3 metros de altura, inclinou a cabeça para mim por um momento antes de voltar ao que estava fazendo, cutucar o enorme músculo do ogro com o dedo. Ela pode parecer bastante descarada e não se importar com a mídia, mas, na verdade, pode-se dizer que era mais profissional do que qualquer um de nós ao lidar com a imprensa. Oi tio. Como você construiu todo esse músculo? É muito sexy. Taylor, que admirava os músculos, perguntou ao ogro. Infelizmente, o ogro não sabia como usar a linguagem da Terra. Felizmente, porém, ele era uma variante de ogro que tinha um nível de inteligência semelhante ao de um humano, então, com alguma tutoria, seria capaz de aprender. De qualquer forma, Ekaterina não pôde deixar de aceitá-los porque eu continuei insistindo. Então, não muito depois, sua atitude relutante se transformou em curiosidade. Este pode se transformar em um lobo. Para ser precisa, um lobo que pode se transformar em humano. Embora Lacantal não soubesse nada da linguagem da Terra, era possível para ele conversar com outras pessoas por meio da magia. Portanto, assumiu o papel de apresentar Ekaterina a todos os transgressores, um por um. E à medida que a introdução avançava, os olhos dela brilhavam cada vez mais. Ele pode cultivar árvores com a mão. Apenas um druida da floresta pode fazer isso. Além disso, eles também podem se comunicar com animais amigáveis. Também podem se transformar. Oh meu Deus! Inúmeras raças com inúmeras habilidades únicas. Os que estavam aqui presentes não passavam de uma pequena fração, como uma pequena estrela em todo o universo. No entanto, para Ekaterina, que nunca havia estado em outro mundo, ela estava completamente hipnotizada. Além disso, quando Lacantal mostrou seu poder, seu queixo caiu antes de pegar rapidamente a mão do homem. Você gostaria de trabalhar comigo? No mundo de Lacantal, a engenharia mágica era extremamente desenvolvida. Além disso, sua falecida esposa era considerada um gênio do século que conseguiu criar um feitiço de cruzamento dimensional, então era natural que os olhos de Ekaterina brilhassem com ganância. Enquanto Ekaterina partia para guiar os outros mundos até seu alojamento, Lacantal falou comigo. Qual é a razão pela qual você quer aumentar sua força a ponto de nos aceitar? É por um sonho infantil de dominação mundial. Bem, seja o que for, eu já disse que vou te ajudar. Não é para algo assim. É mesmo. Que desperdício. Conquistar um novo mundo parece divertido. Essa pessoa. Ele é real. Na verdade, eu sei qual é o seu verdadeiro objetivo.
Elgate, não é? Sim. Na verdade, apresentei uma condição em troca de acolhê-los e fornecer-lhes moradia e novo status. Pedi-lhes que lutassem por mim na expedição do Elgate. Eu ainda não sei o que está acontecendo lá dentro. E, por enquanto, ainda está adormecido como nos últimos anos. Mas minha intuição, que me salvou por muitas vezes, me disse que algo iria acontecer em breve. Até lá, não tenho nada a fazer a não ser me preparar. Mas mesmo se eu me preparar, serei capaz de resistir ao que Elgate tem a oferecer? Não sei. Ok. Entendi. Elgate. Essa é uma proposta muito tentadora. Mas não sei o que os outros garotos vão pensar. Como Elgate era um lugar perigoso, talvez alguns se recusassem a me ajudar, e alguns poderiam optar por retornar à dimensão errante. Eu não vou impedi-los se quiserem fazer isso. Afinal, estamos em uma relação contratual, não uma relação senhor-escravo. Lacantal, acho que não posso ajudar muito no que virá a seguir. Na minha cabeça, quero ficar aqui e concluir todos os procedimentos de acompanhamento, mas tenho que despachar com urgência para outro lugar. Você vai ser despachado para outro mundo? Eu ponderei por um momento sobre a pergunta incisiva de Lacantal e, finalmente, acenei com a cabeça. Neste ponto, não há mais razão para mantê-lo em segredo. Pelo menos para os transgressores. Sim. Eu tenho que cuidar das situações de emergência no outro mundo primeiro. Felizmente, na Terra, tenho muitos camaradas confiáveis, então não há problema. No entanto, ainda dói um pouco na minha consciência porque parecia que eu estava fugindo depois de conseguir um emprego. Caçador e ou Seudão, identifiquei o número de mundos que estão correndo em direção ao epílogo. Disse a interface. O número de mundos que se aproximavam da extinção a cada minuto aumentava rapidamente. Mesmo que eu não pudesse salvar todos, se pudesse salvar apenas mais um, ficaria feliz em ir para lá. Ok, vamos lá. Depois que o Seudão saiu, a linha de contato de emergência da Notelhag tocou. Para a surpresa de Ekaterina, quem os chamou foi o Centro de Pesquisas do Elgate, que poderia ser dito que não tinha nenhuma conexão com nenhuma guilda no mundo. Isso. À medida que a pessoa do outro lado da linha explicava, a expressão de Ekaterina, que já estava tensa em primeiro lugar, ficava cada vez pior. O Elgate está se expandindo. É esse o caso. É por isso que quero falar com o mestre ou Seudão, que é bem versado em ciência dimensional. No entanto, Seudão havia deixado a Terra. Depois que faz isso, é difícil contatá-lo. Não, era simplesmente impossível. A cabeça de Ekaterina latejava. O assunto em questão era muito grande. Ela não poderia resolvê-lo facilmente. Além disso, a magia dimensional não era algo em que ela se destacava. Na ocasião, Lacantal, que veio bater um papo em seu escritório, mostrou-se interessado. Aquele lugar, Elgate. Você disse que é uma porta para outro mundo? Sim. Sim. É conhecido como um portão que leva a uma dimensão desconhecida. Isso é interessante. Os olhos de Lacantal brilharam enquanto ele acariciava o queixo. Quando se trata de ciência dimensional, a raça do orvalho que absorve o luar é a melhor. Ele parecia estranhamente confiante. A interface me disse que inúmeros mundos estavam se movendo em direção à destruição em um ritmo muito mais rápido do que antes. No entanto, eu não conseguia entender completamente o significado dessas palavras. Só sabia que a mudança entre os episódios em todo o enredo seria mais rápida do que antes, o que significava que eu teria que caçar os protagonistas em um ritmo muito mais rápido do que antes. Caçador e ou Seudão, mesmo agora, numerosos epílogos estão ocorrendo em muitos mundos. O que esperava no final do epílogo era a destruição, que Lacantal disse ser um fenômeno onde tudo naquele mundo se torna um. Para ser honesto, ele não se importava muito com a destruição de outros mundos. No entanto, a hipótese da interface de que a destruição de outros mundos poderia eventualmente afetar a Terra tornou-se a força motriz que o fez se mover mais rápido. Elgate era uma dimensão semelhante a uma lata de lixo onde os detritos dimensionais se reuniam. Mas será que os detritos ali reunidos não passavam de restos? Araceli o descreveu como destroços porque caíram e se separaram da dimensão original. Mas se o que Lacantal disse sobre tudo retornar a um fosse a verdadeira destruição, então não deveria haver restos. Se sim, de que é feito Elgate? Após a destruição, todos os materiais que se tornaram se reúnem para formar o Elgate.
Ainda não se sabia se o que ela disse era verdade ou não. Quando entrei naquele lugar pela primeira vez, eu era ignorante e sem noção, então era impossível para mim saber sobre isso. E agora, embora eu sentisse que estava pronto para entrar no Elgate, ainda não tinha nenhuma informação sólida, exceto por boatos. No entanto, isso não muda nada. Só preciso fazer o que faço de melhor. Prepare-se para a caça. Mas um pensamento de repente passou por sua mente. Se eu me preparar assim agora, o que vai ser diferente? Seu nível atual era 175 e, pelo padrão de super-humano na Terra, isso significava que era um rank S e não era algo muito incrível, já que havia centenas de super-humanos de classificação S na Terra. Mesmo que alcance o rank SS, realmente será capaz de resistir ao poder desconhecido do Elgate. Em primeiro lugar, tornar-se mais forte era realmente a resposta correta. Ele será capaz de fugir da destruição assim que se tornar forte o suficiente. Mesmo se pudesse derrubar montanhas, dividir mares e derrubar céus com apenas um aceno de mão, seria capaz de fugir dos poderes do mundo. Talvez seu objetivo de conquistar o Elgate foi uma escolha errada desde o início. Não teria sido melhor apenas ficar bêbado com o poder que tenho agora, aproveitar minha vida e passar os últimos dias feliz olhando para o que conquistei e depois morrer, exatamente como a interface disse? Como essas perguntas continuavam surgindo em minha mente, eu me dei um tapa na bochecha. Devo estar louco. Controle-se, You'll Seldon. Quando percebi o significado da própria destruição, como ser humano, não pude deixar de sentir medo. Mas desistir aqui seria tolice. Afinal, eu já sabia há muito tempo que o Elgate era um lugar perigoso. E, no entanto, ainda faço disso meu objetivo final e trabalho para alcançá-lo. Vamos nos acalmar e apenas fazer o que devo fazer. Interface, vamos. Sim. Imediatamente. Então, onde é o destino desta vez? Em vez de responder, ela apenas exibiu uma mensagem simples e clara na minha frente. Um estudante do ensino médio que foi transferido para outro mundo. Parece que minha magia é a mais forte. Número Isekai, número clichê, número harem, número Munchkin, número gênio, número comédia sublinhado romântica. Depois de olhar para as hashtags por um momento, olhei fixamente para o ar. Nós realmente temos que ir lá? Sim. A história ainda nem começou, mas é um mundo onde o epílogo se aproxima muito rapidamente. Sério? Ainda não estudei o gênero Isekai adequadamente, mas sei que contém muitos grandes perigos. Suspirei e aceitei o pedido. Vamos. Vamos sair imediatamente. Ti Protagonistas capítulo 198. Indo para o continente de fantasia de Atsbaran. O mundo onde reside o protagonista de nível 5 Kaido. Você se tornou um aventureiro de Atsbaran. Assim que abri os olhos, uma paisagem familiar, mas desconhecida, me cumprimentou. Era uma cidade da Era da Idade Média. No entanto, ao contrário das que conheci, que geralmente eram monótonas, essa tinha uma atmosfera única e vibrante. A estrada era pavimentada com muitas cores diferentes e todos os edifícios eram brilhantes, polidos e coloridos. No céu azul acima, um dragão alado podia ser visto planando livremente enquanto monstros com chifres puxavam carruagens em vez de cavalos ou bois. Na rua, muitas raças diferentes, bem como pessoas, que presumi serem aventureiros, andavam com seus próprios equipamentos. Mas, estranhamente, todas as aventureiras usavam equipamentos extremamente reveladores e todas eram estupidamente bonitas. Enquanto isso, os do sexo masculino eram todos peludos e feios, e seus equipamentos eram muito rústicos. Como o senso de moda pode se desenvolver de forma tão desproporcional aqui? Toda a moda feminina era chamativa e bonita. Mas a moda masculina era ridiculamente ruim. Chegou ao ponto de me sentir exagerado apenas por usar meu terno preto fosco. Depois de entender a atmosfera, rapidamente tentei sentir a energia de Araceli. No entanto, eu não conseguia sentir. Pelo contrário, senti uma onda dimensional perto de mim e corri em direção a ela. Uong! Em um beco sem pessoas, o espaço vários metros acima do solo começa a rasgar. Depois de um tempo, uma figura nua com pele branca imaculada e cabelo preto azeviche apareceu. Eu rapidamente me movi em direção ao seu ponto de pouso para pegá-la com um pedaço de pano na mão. Kia! Araceli gritou e se debateu violentamente assim que caiu em meus braços. Mas quando finalmente levantou a cabeça para olhar para mim,
Seu movimento parou completamente. Um sorriso floresceu em seu rosto. Graças a Deus. Parece que você está bem, professor. Claro que estou bem. Ela acenou com a cabeça com uma expressão um tanto significativa. Peguei no meu inventário uma roupa de adolescente que havia preparado com antecedência e dei para Araceli. Ela entrou em uma das casas vazias próximas antes de sair alguns minutos depois totalmente vestida com aquelas roupas. Professor, essas roupas são comuns no seu mundo. Bem, é semelhante. O que você está vestindo agora tem um design um pouco mais fantasioso. Então, essas roupas são do seu gosto. Está certo. Pelo menos para esta situação. Araceli então sorriu, como se de alguma forma se sentisse bem. Você está pronta, não está? Vamos. Ok. Você vai caçar aqueles que monopolizam as bênçãos do mundo também aqui. Sim. Mas ainda não encontrei. Depois de sair do beco, caminhamos lentamente enquanto saboreamos a paisagem. O nível do protagonista ainda é muito baixo. Ele ainda não despertou seu poder. Se eu o encontrar agora, poderia facilmente matá-lo com apenas uma leve torção no pescoço, mas é claro que não seria tão fácil. Isso é especialmente verdadeiro no gênero Isekai de estilo japonês. Mesmo que o pescoço do protagonista fosse torcido, tivesse o seu coração cortado em pedaços ou fosse forçado a passar pela tortura mais horrível, ele acabaria sendo ressuscitado pelo poder de um espírito ou mesmo de um dragão e voltaria com uma força ainda maior. Em outras palavras, tenho que matá-lo usando uma história na qual ele está completamente morto. Ah, professor. Isso. Quando segui para onde o dedo de Araceli estava apontado, pude ver um menino de cabelos pretos vestido com um uniforme escolar em vez de equipamentos sem graça. Por alguma razão, os olhos do menino tinham uma cor diferente. Seu olho direito tinha uma pupila preta normal, enquanto seu olho esquerdo estava tingido de vermelho. Em cima dele, flutuava uma hashtag com a qual eu estava tão familiarizado. Encontrei você. Ele era Kaido, o protagonista deste mundo. Atualmente, ele caminhava com alguns aventureiros enquanto conversava alegremente. Rapidamente seguimos atrás deles. E quando finalmente chegamos ao destino, descobrimos que não era outro senão o prédio da Guilda dos Aventureiros. O protagonista Kaido usou a sub-habilidade Unificação de Linguagem, S, da habilidade principal Senso Comum, SSS+. Em pouco tempo, uma língua muito parecida com o japonês saiu da boca de todas as pessoas ao meu redor. Foi um fenômeno tão místico, mas bizarro, porque eu não conseguia sentir nenhuma magia fluindo dele. Foi semelhante ao que senti quando Lacantal lançou um feitiço de tradução nos 4 caçadores da associação anteriormente. Kaido. Esta é a Guilda dos Aventureiros. Você realmente quer ser um aventureiro? Claro. Se eu não me tornar um, não vou ter dinheiro. Mas até recentemente, você não conseguia nem caçar um único goblin sozinho e tínhamos que salvá-lo todas as vezes. Além disso, não disse que veio de um lugar onde não havia monstros. Você não sabe muito sobre este lugar. Está tudo bem para você ser um aventureiro? Não posso evitar. Porque esta é a única maneira de vagar pelo mundo e encontrar o caminho de volta para casa. Fufu, é bom ver a aparência confiante de Kaido. Uma garota, vestida com roupas extremamente expostas, que presumi ser uma assassina pela daga em seu quadril, disse isso e deu um tapa nas costas de Kaido. Espere um minuto. Não é senso comum que se alguém acaba em um mundo desconhecido e quer ganhar dinheiro imediatamente, seria melhor ir a um restaurante e fazer um trabalho de meio período, como servir ou entregar. Não parece ser o caso de um protagonista. Araceli e eu nos sentamos em uma das cadeiras vazias e observamos Kaido de perto. Você é Kaido. Se quer se tornar um aventureiro, deve fazer um teste de aptidão. Teste de aptidão? Sim. É um teste para verificar em qual classe você se encaixaria, bem como seus parâmetros. Farei isso imediatamente. Então, coloque sua mão nesta bola de cristal. O teste de aptidão poderia realmente terminar com uma bola de cristal. Parece muito fácil e conveniente, Kaido. Não fique deprimido se seu poder mágico estiver muito baixo. Se você tiver apenas cerca de 20 ou 30, é um nível que pode se aventurar conosco. Sim, ela está certa. Porém, eu preferiria que o saísse por volta de 50. Um dos aventureiros do grupo disse. Então, vamos começar. Disse a recepcionista. Logo, Kaido colocou a mão na bola de cristal azul.
Momentos depois, o ar dentro do prédio começou a girar descontroladamente. O protagonista Kaido adquire a trapaça Isekai poder mágico infinito, SSS mais Woone. Woone. Crack. Vírgula. Oh meu Deus, essa é a primeira vez que a bola de cristal quebrou desde o lendário teste de aptidão do Rei Dragão Negro Mercenário Perticas 33 anos atrás. Todos que presenciaram a cena ficaram chocados. Além disso, o rosto de todas as mulheres do prédio ficou vermelho como uma beterraba enquanto brincavam como um peixe fora d'água. Por quê? É realmente tão bom assim? Ao mesmo tempo, ao contrário de todos ao seu redor, o protagonista falava com indiferença. Suspirei com a pergunta dele. Todos os outros, junto com sua avó, avô, tia, tio, primo, sabem que seu poder era uma farsa. Até o vizinho, sua nora e toda a família sabem disso. Mas parece que era uma regra tácita que apenas o protagonista permaneceria alheio às suas próprias habilidades dominadas. Quando uma comoção estourou no primeiro andar, a porta do segundo andar de repente se abriu com um baque alto. E em pouco tempo, alguém desceu as escadas em direção ao primeiro andar. Ah! É a Cavaleira Branca Dourada, Searen, uau! Ela continua linda, como sempre. Porque ela apareceu de repente. A mulher loira de armadura branca, que eu acho que se chama Searen, olhou ao redor do primeiro andar e caminhou em direção a Kaido. Então, assim que ficou diante dele, ela acariciou sua bochecha. Que poder incrível! Eu nunca vi ninguém com uma quantidade tão grande de poder mágico em toda a minha vida. Ei, qual é o seu nome? Meu nome é Kaido. Kaido-kun, permita que eu me apresente. Meu nome é Searen, a Cavaleira Branca Dourada. Para ser sincera, pensei que era forte. Mas comparado a você, não sou nada. Eu não posso nem ser comparado aos dedos dos pés. Eu quero te perguntar uma coisa. Você quer se juntar à minha guilda? Se este mundo seguir a regra básica dos romances de estilo coreano, ele rejeitaria o convite dela sem pensar duas vezes e criaria uma guilda. Mas porque este mundo segue as regras básicas dos romances de estilo japonês, sim, adoraria. E a razão para ele se juntar a ela era tão simples quanto poderia ser. Foi porque Searen é bonita. Ao contrário do quão urgente a interface parecia quando me informou, Kaido apenas mostrou a taxa de crescimento de um protagonista comum até agora, nada mais nada menos. Nesse interim, tentei inventar alguma história para matá-lo, mas como sempre, nada me veio à mente. Kaido-kun. Impressionante, oh meu Deus. É apenas uma bola de fogo, um feitiço básico. Como pode ser tão poderoso? Eu não posso acreditar nisso. Era óbvio, mas deixe-me dizer uma coisa. A magia neste mundo poderia ser facilmente ativada simplesmente memorizando as palavras sem estudá-la em profundidade. Eu só pude suspirar e balançar a cabeça com o quão ridículo isso era. Pelo que sei, a magia não difere muito de mundo para mundo. Por exemplo, a fórmula matemática mais famosa da Terra, o Teorema de Pitágoras, também se aplica a outros mundos. A lei do triângulo também não mudou só porque você está em outro mundo. Esse também era o caso da magia. O processo de acumular poder mágico no corpo, operá-lo matematicamente e liberá-lo era uma lei que nunca poderia ser mudada. Mas de alguma forma, este mundo conseguiu ignorar essa lei. Araceli. O que você acha? Perguntei a Araceli, que estava ao meu lado. Assim que Kaido decidiu aceitar a oferta de Seren, também fizemos o teste para ingressar em sua guilda. Sword of Clarity, o que não foi nada difícil, pois eu tinha estatísticas comparáveis a um posto SS enquanto Araceli era. Araceli. E atualmente, nós estávamos agindo como um dos apoiadores irracionais de Kaido, cujo único papel era persegui-lo e exclamar uau, isso é incrível. Ponto. Bem. Araceli, como eu, exclamou, uau, isso é incrível, Kaido com antes de franzir as sobrancelhas. Isso é definitivamente mágico. Mas a magia nunca pode funcionar assim. Parece que a fórmula mágica foi distorcida à força. Mesmo Araceli, uma arquimaga, não conseguia ver através da magia deste mundo, mesmo depois de ver como Kaido lançava seu feitiço com seus próprios olhos. Esse fato por si só era suficiente para dizer a qualquer um que a magia deste mundo era bizarra e ridícula. Então, relutantemente, decidimos observá-lo um pouco mais e o seguimos para dentro da floresta. Seu propósito de vir aqui era caçar o lobo negro Kazara-kun, que era chamado de chefe desta área.
Foi algo que percebi depois de várias instâncias, mas este mundo realmente gosta de colocar um apelido antes do nome real de tudo. Enquanto esses pensamentos passavam pela minha mente, olhei ao redor do grupo. Havia um total de 7 pessoas na festa. Além de mim, Araceli e Kaido, havia Ardicor e Fangelo, garota excessivamente bondosa, máquina de venda automática exclamativa e o homem da bandeira. Eles eram todos muito leais aos seus papéis. Oh! Kaido derrotou Kazara-kun com apenas um feitiço. Oh meu Deus, poder usar tamanha magia. Até agora, houve apenas 9 magos na história que conseguiram controlar uma quantidade tão louca de poder mágico de uma só vez e todos eles se tornaram arquimagos que fizeram seus nomes na história. Kaido, talvez você esteja planejando se tornar um arquimago. Ei, sério? Esse tipo de reação aconteceu cerca de 30 vezes durante essa caçada. E, por último, a situação sempre terminaria com a reação da garota excessivamente bondosa. Sinto muito pelo lobo. De acordo com Ardicor e Fangelo, ela era uma linda garota que vem de uma família do clero. Embora, literalmente todas as garotas neste mundo eram lindas, eu não conseguia entender por que as palavras garota bonita existem em primeiro lugar. A garota excessivamente bondosa correu em direção ao lobo caído. Então ela caiu no chão e lançou um feitiço de cura para a criatura. Espere um minuto. Por que ela fez isso? Em primeiro lugar, não viemos aqui para caçá-lo. Elizabeth. Isso é perigoso. Volte aqui, mas... Como posso ficar parada quando há uma criatura ferida na minha frente? Eu quero curar esse lobo. N/T, tá mais para a garota excessivamente retardada. Elizabeth. Uma mulher como você, sério. Um comentário exasperado, ou talvez um comentário verdadeiramente tocante saiu da boca de Ardicor e Fangelo. Foi seguido por Kaido que acenou com a cabeça com uma expressão séria. Tudo bem, você pode curá-lo. Espere um maldito minuto. Então por que você o caçou antes? Tenho certeza de que Kazara-kun entenderá seu coração caloroso. Eventualmente, a garota excessivamente bondosa começou a lançar seu feitiço a todo vapor. E então, de repente, cavaleiros em armaduras de aço apareceram do nada e cercaram nosso grupo. Ei! Kaido-kun. A garota excessivamente bondosa gaguejou enquanto olhava para Kaido com olhos suplicantes. Ah! Tolos! Curando o lobo que tentaram caçar. Vocês estão loucos? O cavaleiro gritou e avançou com suas espadas apontadas para Kaido. Eu não gostei de você desde o momento em que se juntou à guilda. Pensou que um vira-lata como você poderia ficar com a gente. Kaido-kun. Temos que fugir, isso mesmo. Kaido, pense com clareza. Não podemos derrotá-los com nossa própria força. Não temos escolha a não ser recuar agora. Exceto pelo protagonista principal, ninguém parece ter um senso de camaradagem ou algo assim. Este evento aconteceu porque quem controla o fluxo da história quer enfatizar que apenas o protagonista tinha simpatia. Não vou abandoná-la. Kaido exclamou enquanto apontava as mãos para o cavaleiro falante. Hectares, 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 hectares. Sua magia é inútil contra nós. A menos que seja pelo menos uma magia de nível C. Hã? O que você está fazendo agora? Crackle. Uma faísca de relâmpago de repente começou a irromper da mão de Kaido. À vista, todos os cavaleiros começaram a rir dele. Hectares, hectares. Mesmo um cachorro que passa sabe que a única magia do tipo ataque é o elemento fogo, e a única magia do tipo defesa é o elemento terra. O que você vai fazer com a magia do raio? Sem responder, um dos olhos de Kaido ficou vermelho enquanto ele sorria suavemente. Corrente relâmpago. Em pouco tempo, um raio atingiu o cavaleiro que continuou provocando e olhou para Kaido antes de pular em direção aos outros cavaleiros. Crackle. Crackle. Ag. Todos os cavaleiros logo desmoronaram. Apenas o cara provocador mal conseguia levantar a cabeça para olhar para Kaido. Ei! Seu bastardo! Como você pode fazer algo assim com a magia do raio? Então Kaido suspirou e balançou a cabeça. Você não sabe? Aço é fraco contra a eletricidade. É senso comum no meu mundo. Não pode ser. Naquele momento, o cara desabou com uma expressão que parecia ter percebido algo depois de olhar para sua armadura. Ei, é real. Uau! No mundo dele, tanto conhecimento é bom senso. Que mundo maravilhoso! O protagonista,
Kaido, ativa a habilidade senso comum, SSS. Mas foi só então que pude entender vagamente como esse mundo funciona. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.